companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, meu pai. Mais uma segunda-feira, estamos aqui para juntos darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo, como sempre falamos, transformador em nossas vidas. Toda segunda-feira, né, Célia, a gente vem para cá com muita disposição, com muita vontade de dar continuidade, porque os assuntos são assuntos que nos trazem assim... Num primeiro momento é até curiosidade. Mas depois a gente vai aprofundando e a gente vai sentindo o peso dessa responsabilidade. E daí, Célia, por isso é que muita gente foge. É verdade. Foge do não quero estudo, saber disso, não. Foge do estudo do espiritismo, do estudo da doutrina espírita. Não quero saber disso, não. Porque quando a gente sabe, a nossa responsabilidade aumenta. Mas, Nivaldo, antes de você prosseguir, é só para falar para todos nós que pensamos assim, não quero saber. Já pensamos, né? Um dia vamos ter que nos render. Render. Quando a gente aprende, quando a gente sabe que aquilo é errado, a gente então mudamos a nossa forma de pensar. Então, muita gente foge exatamente desses estudos, desses ensinos, para não se comprometer. Como diz assim, né? Eu não sei, não sabia, então deixa para lá. Mas, como a Célia disse, inevitavelmente, todos nós, nós vamos ter que sentar e... A gente pode fugir hoje, pode fugir amanhã, pode fugir, mas uma hora não vai ter jeito. Não vai ter mais jeito. Que seja logo agora, né, Célia? Se tem que ser, que seja logo. Vamos aproveitar essa oportunidade e vamos estudar, entender um pouco desse ciclo da vida que tanto nos deixa, às vezes, assim, de cabeça quente. Puxa vida. Porque, Nivaldo, se nós ainda pensamos que estamos aqui vivendo essa existência e que eu tenho que aproveitar ela ao máximo, porque ela vai terminar... É o pensamento da grande maioria, ou de uma grande parte da população, né? Vamos aproveitar a vida. Eu tenho que me questionar... Será que é isso mesmo? E aí a gente precisa saber assim, como é que tem que ser nós temos que aproveitar a vida, realmente. Temos que aproveitar. A afirmação é correta. Agora, como é que nós temos que aproveitar essa vida? Pois é. Esse é que é o grande quê da questão. E aí eu tenho todas as possibilidades de me satisfazer, de ter, de possuir o que eu quero, mas aquele outro lá não tem possibilidade nenhuma, nem de morar, nem de se alimentar. Mas como é que... Será que eu não me questiono sobre isso? Como esse processo de responsabilidade... porque somos da mesma família. Somos. Essa família humana, né? Nós temos que ampliar, alargar esse entendimento. A minha família não é mais o meu pai, minha mãe, meus irmãos, ou minha esposa e meus filhos. Nós temos que começar a largar esse entendimento que a nossa família é a família espiritual, é a família humana. E aí? Esse aqui é o entendimento. E nós estamos aqui, Célia, nesse processo reencarnatório já há vários séculos para a gente aprender isso. Porque o que Jesus veio nos ensinar, Célia? Pois é. Em essência, o amor. O amor. E nós sabemos, a gente sabe, esse amor doentio que tem, muitas das vezes, um homem e uma mulher, o amor pelo filho, que é um amor sublime, a espiritualidade diz que é o que mais se aproxima e a si mesmo está a léguas de distância desse amor que o Jesus veio mostrar, a nos mostrar. Mas ele veio ensinar o amor. E nós não aprendemos até hoje. Até agora a gente não aprendeu ainda. Porque a gente... Mas vamos, tá bem? Vamos. Então, é um processo, né? Esse é um processo. Nós estamos aqui exatamente vivenciando essa passo a passo, esse aprendizado. E que é nos apresentado de uma forma didática por Jesus.
né? Ele é o nosso governador, foi a ele que Deus nos confiou esse grupo de 24, 30 bilhões de espíritos, para que confiou a ele que nos levasse a ter do início da nossa criação, do átomo até o arcanjo. Foi a ele que foi confiado. E nós temos que ter certeza que estamos aí sobre o seu controle, o seu domínio, a sua programação. E a gente pensa assim, você falou em 28, 30 bilhões, do átomo ao arcanjo. Todos, seja esse número qual for, vamos pegar pelo maior, 30 bilhões, vai chegar aqui no arcanjo 30 bilhões. Nenhuma como que a vai gente se sabe perder. disso? Porque a doutrina espírita, a espiritualidade vem nos dizer. Jesus nos disse que nenhuma ovelha seria perdida no reino do Pai. Então, todos. E que todos nós, um dia, faríamos tudo que ele fez e muito mais. Então, ele garante para nós, como a Célia está dizendo, que esses 30 bilhões, esse que a gente está lembrando agora, aquele espírito errado, aquele torto, mas fulano não vai chegar lá. Vai. Hoje a gente olha para ele, nossa, ele vai chegar. Ele vai ser um anjo um dia. Ele também vai, assim como nós. Assim como nós. Que já tivemos aí nossas sequelas e hoje ainda temos muito a caminhar, a aprender, a melhorar. Todos nós chegaremos. E que bom, né, Célia, que estamos aqui então mais uma segunda-feira com vocês. Vamos então fazer a nossa prece, pedindo sempre a Deus, agradecendo a esses espíritos amigos que estão sempre aqui a nos intuir, a nos inspirar, para que possamos louvar, agradecer a essa oportunidade que nos foi dada e junto com essa liberdade, com esse livre-arbítrio que estamos aqui estudando, que nos permite tomar essas decisões de seguirmos o caminho do bem, de seguirmos a porta estreita, de buscarmos um entendimento maior, vivenciar esse amor que Jesus veio nos ensinar em sua plenitude maior. Então, que Jesus nos proteja, que os espíritos amigos responsáveis por esse estudo estejam presentes, nos intuindo, nos inspirando. A nós, a todos vocês que estão aí conosco nesse estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Como nós sempre fazemos, colocamos uma frase ou um texto para a nossa reflexão, e a de hoje será colocada na tela para vocês, e tem a imagem do nosso Chico, e com a frase dele, que diz assim: não espere viver sem problemas. De vez que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos. Chico Xavier. Então, Célia, isso é mais um chamado para nós, porque muitas das vezes a gente acha que nós queremos viver naquele mundo perfeito, idealizamos um mundo perfeito e queremos viver nele. Por mais que a gente diga, mas eu sou tão certinho, eu faço tudo direito, eu faço tudo assim, eu faço tudo assado, eu me preocupo com isso. E as coisas acontecem, os problemas vêm, Poxa, por que comigo? Por que isso está acontecendo mais uma vez? É porque a gente precisa desses problemas para evoluirmos. Nós não podemos esquecer que nós estamos num mundo de prova e expiação. Até porque, Nivaldo, se o Chico já nos deixou essa mensagem dizendo que eles são necessários ao caminho de todos. Por quê? Se existe um problema, nós procuramos a solução.
E essa procura de solucionar determinada coisa faz com que eu trabalhe em mim. Exatamente. Então, como ele diz aqui, são os ingredientes necessários. Então, Célia, aquela pessoa que a gente diz que está do nosso lado ali, convivendo conosco, que nos tira a paciência, ela é necessária para a gente treine a nossa paciência. Ao invés de isolarmos ela, de evitarmos ela, nós temos que agradecer porque ela está ali. Possibilitando. Nos dando essa possibilidade de trabalharmos essa nossa impaciência. Ou seja, de trabalharmos a nossa paciência. Se não fosse ela ali, como é que nós iríamos detectar essa nossa falta de paciência? E esses problemas vão sempre aparecendo em nossas vidas. Sempre. Para nos lembrar. Para dizer, olha, você ainda precisa aprender mais um pouquinho. Você ainda tem que treinar um pouco mais sobre esse assunto. E são essas situações que vão sendo colocadas para nós. E a gente tem que trazer esse texto, Célia, para que a gente treine esse entendimento. Porque muitos que estão nos ouvindo, ou que venham nos ouvir, que com certeza estão passando pelas suas problemáticas da vida, de saúde, financeira, amorosa, seja que for. Mas são situações para que a gente possa treinar. São ensinos pedagógicos para nós. São situações para que a gente possa nos fortalecer. No programa passado, na semana passada, nós falamos em arrastamento irresistível. Sim. E aí, em relação a esses problemas, não existe problemas impossíveis, não existe situações em que vivamos que seja irresistível, sabe, que vai durar para sempre. A gente sabe, nossa mãe Maria mandou para o nosso Chico a resposta que ele precisava, através de Emmanuel: passa, tudo passa. Tudo passa. Então, vamos lá ao nosso estudo de hoje. Nós já agora é a questão 847, ainda sobre a lei de liberdade, ainda sobre o livre-arbítrio. Na questão 847, Kardec pergunta: a aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Essas aberrações das faculdades, todas essas anomalias que nós encontramos nos nossos físico, irmãos, no corpo físico, a idiotia, todas essas síndromes, e todas essas aberrações. E a espiritualidade nos diz: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer. E desde então já não tem liberdade. Você quer ler como é que está o seu? Assim, ó. A aberração das faculdades tira do homem o livre-arbítrio. E eles respondem: aquele cuja inteligência se acha perturbada por uma causa qualquer, não é mais senhor do seu pensamento. E desde então, não goza mais de liberdade. Aqui, Célia, ele está falando dessas aberrações, são aberrações intelectuais, né? De inteligência, que vai exatamente provocar essa tendência no pensamento, na forma que vai se refletir na forma de agir. E eles continuam: essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito.
que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou que tenha feito mau uso de suas faculdades. Tem uma origem, essas aberrações têm Sempre uma tem, origem. todas. Não é assim à toa, não foi aquele cromossoma que saiu daqui, foi para ali e causou. Não foi à toa. Esse deslocamento desse cromossoma, Célia, ele foi providenciado lá no plano espiritual. Para o materialista, isso que nós estamos falando deve ser assim um absurdo sem tamanho. Mas, Voltando novamente, né? André Luiz traz exatamente num de seus livros, no capítulo de reencarnação de Segismundo, os construtores, os engenheiros, os espíritos engenheiros, construtores dos corpos físicos. E que exatamente se encarregam desses mínimos detalhes que vão provocar essas anomalias. então, repetindo esse último parágrafo. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que porventura tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou que tenha feito mau uso de suas faculdades. Por isso é que ele está falando sobre essas faculdades de inteligência, voltado à cognição. Lembrando ainda que a espiritualidade, eles não nos dizem, eles não são taxativos em dizer foi porque foi fútil e orgulhoso, foi porque fez mau uso de suas faculdades. Eles nos dizem, constitui muitas vezes. Não existe. É isso porque fez aquilo. Não. Constitui muitas vezes. Esse foi muitas das vezes fútil e orgulhoso, ou que fez mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Então, nesses casos, a matéria, não é que ela é um obstáculo à manifestação, porque o espírito é perfeito. O espírito é perfeito. Mas o corpo físico não permite a ele. Ele vem exatamente com essas limitações, como aqui os espíritos nos dizem, de punição. Então, eu fiz mau uso da minha inteligência em uma encarnação passada. Eu venho numa outra encarnação como um idiota. Eu posso vir numa outra encarnação desta maneira. Como ele nos diz aqui, né? Um déspota vem no corpo de um escravo. Como um mal rico vir como um mendigo. Pode, como a Célia disse, né? Porque nada é definitivo, nada é assim. Nos fala aqui na questão 371. 371. A 371 fala sobre idiotia e loucura. E a pergunta é: a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? E eles respondem, não. Eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que imaginais,
que sofre pela insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar com o mundo. Sofre por não poder falar. A deficiência é do corpo físico. O corpo físico sendo deficiente, esse espírito não pode, não tem como se manifestar. É um espírito que fez mau uso de suas predisposições e ele vem com limitação. Ele vem exatamente com essa limitação para poder experienciar esse outro lado. Esse mal rico, ele vem como um mendigo. Né? Esse déspota, ele vem como num corpo de um escravo, exatamente para ele poder experimentar esse outro lado. E aprender com isso, evidentemente, porque aqui a ideia de Deus não é punição, mas sempre de aprendizado. E aí tem a... 848. A aberração das faculdades intelectuais. Não, é a 848. Será Isso. de escusa ou não? Ah, não, a tua é diferente. Vai. A aberração das faculdades intelectuais provocada pela embriaguez desculpa os atos reprováveis? De vez em quando o seu tá peço... bem diferente. Não, e o seu... Porque tem muita gente que esteja com... Não, mas o teu, Nivaldo, a sua pergunta, a pergunta do seu livro, ela é mais esclarecedora do que no meu. Olha só, servirá de escusa. Desculpa, né? Mas ao invés de... O teu usou a palavra desculpa. Então, escusa já fica... Pode complicar mais o nosso entendimento. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devida à embriaguez? Então, o seu é mais esclarecedor. Então, a aberração das faculdades intelectuais, provocada pela embriaguez, desculpa os atos reprováveis. Então, a pessoa aqui ingeriu álcool e vai cometer alguns delitos. A aberração dessas faculdades vai desculpá-los? Então, eles respondem para nós, não. Pois o bêbado privou-se voluntariamente de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. A ação brutal e a opção de se embebedar. De se embebedar. Aí a gente pega as leis humanas. Um acidente de carro provocado por embriaguez. Não tem uma consequência seríssima? Maior. Por que no mundo espiritual vai ser amenizado? Se foi opção daquele espírito se embebedar, se foi opção daquele espírito fazer com que a razão dele ficasse prejudicada, bloqueada, confusa, seja lá o termo que a gente vai usar. Foi opção dele. Então, ele se priva para satisfazer as paixões brutais dele. Né? E evidentemente que vai ter que responder por isso. E ao invés de uma falta só, ele comete duas. Ele comete duas. A 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Então, a pergunta estado de selvageria. Pergunta que Kardec faz. No estado de selvageria, qual é a faculdade predominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Então é só a gente pensar nessa, Helena. O selvagem, qual é o que vai predominar? Qual o entendimento que vai predominar nele, né? Mas nós temos muitos irmãos
que ainda vivem, que Agem ainda têm manifestações selvagens, de né? atitudes selvagens, né? Infelizmente. E a espiritualidade nos diz o instinto. Então, entre o instinto e o livre-arbítrio, o instinto prevalece. O que não impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Então, esse instinto e esse livre-arbítrio vai, no selvagem vai prevalecer o instinto. Mas isso não impede que ele haja com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Perfeito. Embora ele haja, o selvagem vai agir com o instinto, ele tem o seu livre-arbítrio. Mas ele vai agir com instinto. Agora, quanto mais Esclarecido, né? esclarecidos somos, maior é a nossa liberdade, a responsabilidade. Quanto mais a gente sabe, né, Célia, mais Claro. nós somos responsáveis, né? A gente não pode, falando aqui até exemplo que o próprio livro nos traz, aquele selvagem que comete o antropofagismo, né? Antropófago, ele, por não saber, ele não vai ter uma pena como nós teríamos. Então, quanto mais se sabe, Maior é a responsabilidade. É a responsabilidade, maior é a pena, né? Porque aí a gente volta lá no que Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se eu sei que eu não posso, que eu não devo, isso me liberta de uma série de hábitos, de comportamento que antes eu tinha. Exatamente porque o esclarecimento chegou. E a questão 850, Kardec vai fechar esse assunto do livre-arbítrio perguntando aos espíritos: a posição social não constitui, algumas vezes, um obstáculo à inteira liberdade dos atos? A posição social. A nossa condição social, né, não vai nos permitir fazer determinadas coisas, né? Então, a posição social não constitui, algumas vezes, um obstáculo à inteira liberdade dos atos? Ou seja, é aquela situação em que a condição social, ou elevada ou baixa, vai impedir que esse indivíduo faça ou tenha exatamente o seu livre-arbítrio, execute as suas vontades. E eles vão responder, sem dúvida: o mundo tem suas exigências. Deus é justo. Tudo leva em conta. Mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Vamos prestar atenção que ele diz aqui, que a espiritualidade diz aqui, quer dizer, no meu ela diz, no teu fala pouco esforços. Pouco esforços. Pode ler a tua resposta. O meu diz assim, nenhum esforço. E aí, não é fazer tudo, mas o obstáculo, ele existe
por menor que seja o meu esforço, mas ainda assim eu quero, eu luto para vencer aquele obstáculo. Esse pouco esforço que a espiritualidade nos diz, é exatamente isso. Não precisa, a gente não tem que ficar preocupado em se eu não resolver aquele obstáculo, não é como nada foi feito, não. O pouco esforço que possamos fazer para lutar, esse esforço já vai ser significativo. Muito significativo. E aí a gente lembra até do óbolo da viúva. Sim. Né? É uma passagem evangélica. E aquele pequena moeda, né? Que ele ela sentiu deu, que ela deposita muito maior do que as grandes fortunas depositadas. Eu acho que você poderia explicar um pouco mais, porque pode ser tem gente que não lembra porque exatamente. É uma passagem de Jesus, isso está no Evangelho. Se eu não me engano, não se pode servir a Deus e a Deus mamon. É mamon, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é nesse capítulo. Ou que sua mão esquerda não saiba, ou que dê a direita, né? Então, chega uma pessoa um judeu de muitas posses e deposita no gasofilácio, isso aí era aonde recebiam essas doações. Depositam lá uma grande quantidade de moedas. E chega uma viúva e deposita umazinha só. Uma moeda. E Jesus aproveita essa passagem, aliás, ele aproveitava tudo, né? Mas ele aproveita essa passagem para mostrar para os discípulos que aquela moedinha que aquela viúva deu era o que era dela, o que fazia falta para ela. E ela foi lá e fez a contribuição dela. Ela deu o pouquinho que ela tinha. Equivalia aquela contribuição pequenininha, aquela moedinha, significava muito mais do que toda aquela quantidade de dinheiro dado por alguém que, para ele, não fazia diferença nenhuma. Agora, o importante é a gente ter esforço, empregar esforço para vencer os obstáculos. É isso que a espiritualidade está aqui nos dizendo. E agora a gente vai para um outro tópico chamado fatalidade. Quantas coisas a gente considera fatalidade. Fatalidade, né, Célia? Se nós formos lá no dicionário, fatalidade é o destino que não se pode evitar. Fatalidade é o destino que não se pode evitar. E aí a gente pensa nessas fatalidades e essas grandes catástrofes aí a gente chama de fatalidade, né? Os terremotos, os maremotos, os vendavais, a gente chama de fatalidade, foi uma fatalidade, né? E aí, entrando, né, nesse outro tópico, fatalidade, a pergunta 851. Kardec pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio? Isso é uma dúvida séria de Kardec, né, Zé? Porque, veja só, ele falou de livre-arbítrio, agora a fatalidade. Se a fatalidade é pré-determinada? É pré-determinada, né? Como nós falamos aqui, a fatalidade é o destino que não se pode evitar, então o livre-arbítrio perde sentido. Se eu já nasci com fatalidades na minha vida, com tudo pré-determinado, eu não tenho mais nada para fazer. Tudo que me acontecer é porque já estava pré-determinado. Então, meu livre-arbítrio não vai adiantar de nada.
Olha a dúvida de Kardec que ele traz para nós. Né? E a espiritualidade nos esclarece. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar. Isso aí. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Então, ele veio para experimentar, ele decide experimentar. Ele decidiu, por exemplo, como nós já falamos aqui, nascer naquele meio em que ele vai sofrer a tentação de um determinado vício que ele precisa vencer. Ele escolheu isso. Então, foi pré-determinado. A espiritualidade diz que isso é fatalidade. Escolhendo-a, constitui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. É esse exemplo que Nivaldo deu agora. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. A vontade do espírito. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Então, esses acontecimentos, nós precisamos compreender o mundo invisível que está ao nosso redor. Nós temos grandes amigos espirituais, temos grandes amigos, temos espíritos simpáticos, espíritos familiares, temos os nossos mentores, temos a mão de Jesus nos guiando. Mas nós temos também ainda os nossos irmãos desencaminhados, cegos para a luz, que também estão ao nosso redor. Assim como somos intuídos para o bem, para fazermos o bem, também somos intuídos para fazermos o mal. E muitas das vezes nós temos ouvidos para o outro lado. Nessa questão aqui, né, Célia, dessa fatalidade, né, que existe apenas na escolha do espírito, me lembra que quando o espírito está para nascer, fazendo a sua reencarnação, a seu planejamento reencarnatório, 5 coisas são fatais, escolhas de sua vida. São fatalidades. Primeiro, o corpo físico, a roupa que ele vai vir. Ele escolhe se ele vai vir com alguma debilidade ou não. Isso é uma fatalidade, ele escolhe. Uhum. Quem vai recebê-lo? Quem será seu pai, sua mãe? Quem vai estar esperando por ele? Ele também decide, também é uma escolha feita lá em cima. E isso independe
do seu livre-arbítrio. Ele vai escolher, é realmente uma fatalidade. A partir daí, tem outras 3 situações que normalmente a gente diz que acontece, que é a escolha da profissão, a escolha do matrimônio, se vai haver ou não, e a sua tipo e tempo de morte. Isso, essas últimas 3, aí sim, depende do seu livre-arbítrio. Porque quando aqui, você pode até ter decidido lá em cima, decidido o alinhamento que seria dos acontecimentos. Mas aqui, você, com o seu livre-arbítrio, você vai poder modificá-los. Então, essa fatalidade, ela vai depender também do nosso livre-arbítrio. Nós vamos ter como interagir e agir e dar ou seja, aplicar a nossa vontade. Nessa resposta da 851, a espiritualidade tem um determinado trecho que ele diz assim, falo das provas físicas. Todas essas fatalidades que nós chamamos de fatalidade, por exemplo, aquele desabamento, aquela encosta que cedeu lá em Niterói. Morro do Bumba. Morro do Bumba. Aquilo ali era previsível. Como em muitos lugares. Em outras situações que a gente... É previsível, mas... o nosso negligenciado. E aí a gente vai e teima e faz. E acontece. Então, essas fatalidades, a espiritualidade chama a atenção da nossa atenção para as provas físicas. As fatalidades morais é o que ele falou lá no início. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito faz ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. E aí tem esses itens que o Nivaldo falou sobre essas fatalidades. E esse livre-arbítrio, ele vai ser sempre exercido. Não é porque é uma coisa, é uma fatalidade, não, porque... vamos lembrar daquela... Foi Paulo quem falou que o amor cobre uma multidão de pecados. A gente pode amenizar isso. Isso pode ser amenizado. Completamente evitado se está na programação. Não tem. Mas amenizar a gente pode. Em função do nosso livre-arbítrio. Nós podemos. Não fazemos porque não queremos. É verdade. Célia, nós estamos chegando ao final. Mas vamos aqui ler, pelo menos, a pergunta, para que a gente possa deixar para a semana que vem, a gente voltar a ela, que é uma pergunta aqui instigante. Há pessoas que... É a questão 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade que independe de sua maneira de agir. A desgraça não estaria no destino dela? Sabe aquelas pessoas que, puxa vida, vai para ali, acontece alguma coisa, faz a outra, acontece a mesma coisa, e ela, de certa forma, se acha perseguida? É o que Kardec está perguntando aqui, ó. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade. Toda hora acontece a mesma coisa. Eu faço tudo direito, mas tudo direito, mas não adianta. Semana que vem a gente vai ler a resposta dos espíritos e vamos falar um pouco mais sobre essa questão. Vamos encerrar o nosso estudo por hoje. Vamos encerrar agradecendo sempre a Deus, agradecendo a esse Pai tão amoroso. Agradecendo a oportunidade que nós temos de estarmos aqui estudando, questionando, entendendo essas perguntas, participando desse estudo que nos esclarece, que nos ensina.
agradecendo ao Mestre Jesus e a todos esses espíritos que nos acompanham, nos incentivando, nos dando força para que lutemos, para que persigamos sempre esse caminho do bem, esse caminho de luz. Agradecendo a todos vocês, agradecendo ao Mestre Jesus e pedindo, nos fortaleça, nos ajude a fazer essa caminhada, mas acima de tudo, nos ajude a sermos dignos de pedirmos, de rogarmos e de receber essas graças. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.